go. 25 seconds in front from the group. Still the fourth place there. Fourth place is available. The two guys are just in front. Allez, you are a warrior. You are a warrior. Allez, man. E aí, tranquilo? Paris-Roubaix 2019. Ganhador inédito, prova épica. Segura aí que eu vou te contar tudinho em detalhes. Sprint. 30 segundos. A Paris-Roubaix é uma prova clássica considerada uma das 5 monumentos no calendário do ciclismo de estrada internacional e é uma das mais difíceis junto com a Tour de Flandres. A 110ª edição da prova, que acontece desde 1896 e é também chamada de Inferno do Norte devido às condições terríveis em que a região onde ela é realizada foi encontrada depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Aconteceu nesse domingo, dia 14 de abril, com largada em Compiègne e chegada dentro do velódromo de Roubaix. Teve 257 km de distância, dos quais 54,5 km, portanto mais de um quinto do percurso, distribuídos em 29 trechos de paralelepípedo bastante irregulares. Eles são numerados em ordem decrescente, então os setores começam no 29 e termina lá no 1, para vocês terem uma ideia e conseguirem acompanhar o resumo aí de forma tranquila. O tempo estava firme, sem chuva, o que foi um alívio para os ciclistas, já que em dias chuvosos os trechos em paralelepípedo se tornam ainda mais difíceis devido à quantidade de lama que acaba se formando, e a temperatura estava por volta de 7 graus, o que é bem tranquilo para os europeus que estão bastante acostumados com temperaturas bem menores. Os primeiros 100 km foram de calmaria, com algumas fugas, mas todas elas sendo logo neutralizadas pelo pelotão principal. A 140 km da chegada, durante a passagem pelo setor 25, começaram a acontecer os problemas comuns nesse tipo de prova, como o furo do pneu traseiro do Matteo Trentin, que teve que fazer muito esforço para depois se reconectar ao pelotão principal. A essa altura o pelotão já estava bem esticado e logo depois começou a sofrer algumas quebras, com a formação de pelotões bem menores. O Greg Van Avermaet e sua equipe CCC entraram no setor 19, a La Trouée d'Arenberg, impondo um ritmo muito forte, e foi a vez do Alexander Kristoff furar o pneu. Nesse mesmo setor, o Sagan teve que dar um passeiozinho por fora, pela grama, para evitar o choque com outros ciclistas. Faltando 72 km para o fim da prova, mesmo após a queda, aquela queda feia, o Wout van Aert, com bastante esforço, conseguiu se reconectar ao pelotão principal. A 66 km da chegada, aconteceu um movimento que seria decisivo para o desfecho da prova. O Nils Politt da Katusha atacou e foi seguido pelo Philippe Gilbert da Quick-Step e pelo Rudiger Selig da Bora, gregário do Sagan, iniciando uma fuga importante, já que o Politt e o Gilbert estavam entre os favoritos para vencerem a prova. A 54 km do final, Peter Sagan começou a forçar bastante o ritmo na cabeça do pelotão, lá atrás, e depois de 3 km ele conseguiu escapar do pelotão, sendo seguido pelo Sepp Van Mark e pelo Wout van Aert. Enquanto isso, o Selig deixou o Politt e o Gilbert seguirem mais à frente e ficou esperando o Sagan para então começarem a fazer um trabalho de equipe, já que os dois são da Bora, né? Ainda a 51 km da chegada, o Gilbert atacou, se afastando do Politt, que um pouco mais para frente acabou sendo alcançado
pela fuga formada pelo Sagan, Van Aert e o Van Mark. Depois de 5 km, eles acabaram conseguindo alcançar o Philippe Gilbert, que estava lá na frente. A partir de então, os 5 começaram a fazer trabalho de equipe em revezamento, o que permitiu que eles conseguissem aumentar ainda mais a diferença em relação ao pelotão principal. A 43 km da chegada, essa diferença da fuga para o pelotão de perseguição já era de 40 segundos. Faltando 30 km para o final, a diferença era de 1 minuto já. 1 km depois, faltando 29 km para a chegada, os carros de apoio das equipes envolvidas com a fuga foram autorizados pela direção da prova a ultrapassarem o pelotão principal, já que eles ficam lá atrás, né? E partirem em direção aos ciclistas da fuga para fornecerem hidratação, alimentação e o apoio mecânico. A 24 km da chegada, o Matteo Trentin, que era um dos favoritos, sobrou do pelotão principal e deu adeus a qualquer chance de vitória. A 23 km do final, o Philippe Gilbert atacou, sendo seguido de imediato apenas pelo Sagan e pelo Politt. Van Aert, Lampaert e o Van Mark acabaram ficando um pouco para trás. A 21 km do final, o Wout Van Aert não conseguiu continuar acompanhando o Lampaert e o Van Mark e acabou sobrando. Ele tinha sofrido lá aquela queda e teve muito desgaste para voltar ao pelotão, acabou pagando aí agora. Durante o setor 5, a 19 km da chegada, o Lampaert e o Van Mark conseguiram se reconectar a Gilbert, ao Politt e o Sagan. Então os 5 continuaram fazendo ali, prosseguiram fazendo um trabalho em equipe, se revezando e aumentando a vantagem sobre o pelotão principal, que nesse momento já era de 1 minuto e 14 segundos. Durante o setor 4, Carrefour de l'Arbre, Gilbert atacou novamente, sendo prontamente respondido pelo Sagan, que até aquele momento parecia estar muito bem na prova. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui agora, nesse momento, como o pelotão principal de perseguição passou nessa Carrefour de l'Arbre, o setor 4, faltando então 4 setores para o final da prova. Isso aqui é o Strava do Mike Tennyson, que chegou na 7ª posição. Olha só, eles passaram nesse segmento de 1,97 km, registrando média de 37,1 km por hora, com máxima de 48,2. Imagine, aí foi puro paralelepípedo, todo irregular. Eu tenho uma ideia do que é andar em paralelepípedo, porque eu tenho parente que mora no interior e quando eu vou passar férias lá, quando eu vou pedalar por lá, tem um trecho de só apenas 300 metros de paralelepípedo e é um inferno para passar. A bicicleta trepida demais e o paralelepípedo fica com aquela areiazinha fina por cima e é um sabão. Quando chove então, para frear é horrível, você tem que ter um cuidado incrível para frear. Agora imagine esses caras ali, aquele bolo de ciclista, todo mundo junto um do outro e ainda conseguirem passar a 37 com média de 37 e máxima de 48. Não é mole não, velho. A 15 km da chegada, o Yves Lampaert deu uma sobrada e ficaram apenas 4 na liderança. 1 km depois, a 14 km, portanto, da chegada, o Politt atacou, sendo seguido apenas pelo Philippe Gilbert. Sagan, Van Mark e o Lampaert ficaram para trás. E esse ataque aí foi decisivo lá para o desfecho da prova. A 12 km do final, o Gilbert e o Politt já tinham 14 segundos de vantagem sobre o Sagan, o Van Mark e o Lampaert, que estavam um pouco mais para trás. A 8 km da chegada, o Lampaert teve um problema no câmbio e a bike dele teve que ser trocada pelo carro de apoio de sua equipe. 3 km depois, Sagan afogou de vez, evidenciando ainda mais seu início de ano bem abaixo do nível das temporadas anteriores. Ele que inclusive tinha sido campeão da Paris-Roubaix de 2018. Van Mark também acabou não conseguindo manter o ritmo e os dois acabaram sendo alcançados pelo Yves Lampaert, que tinha dado uma sobrada. Philippe Gilbert e Nils Politt seguiram se revezando, o que permitiu administrarem muito bem a vantagem sobre esses perseguidores diretos,
e também sobre o pelotão principal, o grupo de uns 40 que vinham lá atrás. E a 5 km da chegada, essa diferença aí já era de 43 segundos. A 3 km da chegada, visivelmente Gilbert começou a se poupar para o sprint final, ficando durante muito tempo só na roda do Politt. Talvez até também esperando o seu colega de equipe, o Lampaert, se aproximar, o que facilitaria o trabalho em equipe dos dois ali, né? Os dois são da Quick Step e aí daria um chega para lá no Politt. Só que Gilbert e o Politt acabaram entrando sozinhos no velódromo de Roubaix, onde cada volta tem 500 metros e eles teriam que dar uma volta e meia, portanto 750 metros para concluírem a prova. Essa parte é sempre muito emocionante pela atmosfera do local. É um velódromo antigo de 1936 e desde 1943 ele tem sido o ponto de chegada da Paris-Roubaix. Além disso, tem a vibração do público, que é um público apaixonado pelo ciclismo e sempre comparece em grande número fazendo muito barulho. É um clima incrível. Eles ficaram ali se estudando durante os primeiros 550 metros e faltando 200 metros para a linha de chegada, o Gilbert colocou a bike na linha de baixo ali do velódromo e sprintou para a vitória, com o Politt chegando na sua roda. Essa foi a primeira vitória de Philippe Gilbert na Paris-Roubaix. Ele que é um multicampeão de clássicas, ele já conquistou 4 vezes a Amstel Golden Race, 2 vezes o Giro de Lombardia, 1 vez o Tour de Flandres, 1 vez a Liège-Bastogne-Liège, além dele ter sido campeão mundial de estrada em 2012. Então o cara é um fera total. Já o Nils Politt, aos 25 anos de idade, foi o ciclista mais jovem a conseguir terminar a Paris-Roubaix entre os top 10, para vocês terem ideia do nível de dificuldade dessa prova. A classificação final ficou assim: o Philippe Gilbert, campeão, em segundo, Nils Politt, em terceiro, o Yves Lampaert, em quarto, o Sepp Van Mark e em quinto, o Peter Sagan. E foi isso que aconteceu nessa prova centenária, sensacional, com a história marcante e uma das mais prestigiadas no cenário do ciclismo mundial, e que é o sonho de consumo de todo ciclista profissional. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem, não se esqueça de dar um joinha, se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, ative o sininho para receber o aviso toda vez que eu liberar um vídeo novo. Deixe seu comentário aí embaixo para a gente trocar uma ideia e aquele abraço, te vejo no próximo vídeo, tchau!